Alex, você viu isso aqui, ó? Se você não tirou o passaporte, ó, Polícia Federal suspendeu a confecção de passaportes por falta de verbas. E o PT sendo achincalhado, né? Porque a polícia, que o PT não gosta de investigar, o PT não faz combate à corrupção. O PT foi, quando esteve no poder, o governo que mais investiu na Polícia Federal, em carreira, em criar novos cargos, em investir realmente na investigação e na corporação como um todo. E aí agora eles não têm dinheiro para emitir passaporte. Rapidamente, só para a gente ter uma noção, né? 795 bilhões de furo no teto de gastos, 150 bilhões de calote nos precatórios, 54 bilhões do Bolsolão, no total dá 1 trilhão roubado. Aí ele comenta, né, que é pelo pior governo da história, mas a gente tem muito mais, né? Ontem mesmo, também, no Twitter, a Idel Garendo, aqui da TV 247, ela colocou uma notícia, né, que a Polícia Federal não tinha recursos para emitir passaporte, né? Boulos, nessa semana, também falou que o que tinha sido reservado, Robson, para a área social no que diz respeito à moradia, que era em torno de 500 milhões, só tem 18 milhões. Assustado com a herança, que é pior do que maldita, né? É a herança bandida que esse governo deixou e que vem assustando a todos nós, que a equipe de transição já está mapeando. Tem coisas assustadoras. A gente percebe claramente uma tentativa sistemática de desmontar a máquina pública. O que o Bolsonaro deixou foi uma armadilha para ele mesmo, caso ele ganhasse a eleição, ainda bem que não aconteceu. Ele não faria o que está sendo feito, que é a tentativa de se consertar esse estrago para se iniciar o governo minimamente com as condições necessárias, com essa reação infundada, absurda, ridícula, a bem da verdade, do mercado financeiro, por exemplo. Se o Fernando Henrique, se o legado era desastroso, esse é realmente criminoso, ponto. Né? Ele é criminoso. Deveria ter sido deixado, né, o orçamento para saneamento era de 580 milhões. Ele deixou pouco menos de 30 milhões de reais, o que é um escândalo do mesmo jeito. Aliás, inclusive bem menos até do que eu tinha colocado, do ponto de vista de proporcionalidade, o que inviabiliza o país em uma série de situações. A PEC da transição colocada, tem que ser frisado isso, são só os programas mais importantes, porque ainda há questões que a gente só vai conseguir mexer e resolver quando começar o governo. Então, é assustador o que foi colocado. E essa reação, né, tanto do Paulo Guedes quanto do mercado financeiro, quando fala, por exemplo, a Bolsa caiu, desespero com a fala do Lula, desespero com a PEC de transição, é importante lembrar que foi deixado pelo governo Bolsonaro, né, um legado de 4 anos seguidos de furo do teto. O teto virou obra de ficção científica. 400 bilhões de reais é aproximadamente o valor desse furo, muito maior do que a proposta que está colocada na PEC, que conserta o orçamento. E detalhe, pouca gente está se atentando para isso. A PEC de transição apresentada pela equipe de transição, né, para iniciar o governo Lula, ela prevê uma parte desse orçamento para fomentar a economia, para que a economia retome o seu crescimento com distribuição de renda, para facilitar o acesso a bens de consumo para as pessoas mais pobres, o que é fundamental para que a gente possa minimamente começar a retomar algo que não aconteceu ao longo desses 4 anos, que é a indução do desenvolvimento através da ação do Estado. Ou seja, esses que hoje reclamam, dentro de muito pouco tempo, estarão celebrando, se tiverem um mínimo de vergonha na cara, a retomada do crescimento e a volta da oportunidade, não só de emprego e renda, mas, acima de tudo, do movimento da economia, da lucratividade dessas empresas. Por isso que esse movimento é um movimento puramente especulativo, é a Bolsa tentando aproveitar a volatilidade no mercado financeiro. Não é verdade que o Brasil, o Brasil vai quebrar, né? A grande questão que as pessoas precisam, né, a gente, até para entrar com o debate com mais firmeza, entender, o grande problema do teto dos gastos, o presidente Lula tem compromisso com a responsabilidade fiscal. A prova disso foi o legado que ele deixou no governo dele. Ele assume o governo com a relação dívida-PIB em torno de 60%, e ele deixa o seu governo com essa relação em 40%. Isso é responsabilidade fiscal.